Vamos lá. Muito boa tarde, pessoal aí da Caraguarulhos. Mais um podcast aqui do Caraqueiro. E mais uma vez com ela, a doutora Silvia Brunetti. Vamos falar aí mais uma vez aí de saúde e para falar aí de como tratar diabetes e muitos outros temas que iremos abordar no podcast de hoje. Mas antes de tudo, se ainda não é inscrito do nosso canal da Cara, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber o nosso conteúdo. E também deixe o like aí para aumentar o engajamento desse vídeo. Já irei chamar ela aqui. Doutora, seja muito bem-vinda, uma boa tarde aí para você. E mais uma vez aqui, Oi, é o que? Esse é o terceiro. A terceira vez que a já gente está estamos no aqui. terceiro. Aí, No já terceiro, podemos é. pedir música já no louvor da Sara Guarulhos. Nós estamos aí pela terceira vez. Seja muito bem-vinda aí, uma boa tarde. Muito obrigada. A gente está aqui mais uma vez, com muito prazer, com muito carinho. Essa aula eu preparei assim, muito especial. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu acredito que ficou bem esmiuçada aí, traduzida em palavras bem simples, para que todo mundo possa aproveitar. E a gente está aqui mais uma vez. Muito obrigada aí pelo convite. E vamos ver. Espero que a turma goste, né? Muito bom. Já estou, inclusive, com as minhas perguntas aqui. Ela falou, as Opa, perguntas estão boas. Então, vamos que opa, vamos vamos. lá. Já irei É, projetar aqui, aí agora a doutora comanda daí para frente. Tá na tela aí? Tá chegando para você? tá, já entrou, já Maravilha. entrou. Pode começar então? Pode mandar bala. Beleza, então. Então, por que que a gente acabou sugerindo esse tema para o pastor Kleber, né? Porque a diabetes é uma doença que vem acometendo muitas pessoas. Ontem mesmo eu atendi 3 pré-diabéticos, atendi 8 pessoas, então foram 3 já eram pré-diabéticos, né? É uma doença que vem acometendo muitas pessoas e para resolver essa situação não precisa de muita coisa, é a mudança no estilo de vida que é necessária, né? Vamos lá então para o primeiro slide, então? Primeiro vamos entender o que que é essa doença, né? A diabetes mellitus ou diabetes, como é popularmente chamada, ela é uma doença crônica não transmissível. O que significa doença crônica? É aquela que não é resolvida de imediato, não é resolvida a curto prazo. Normalmente precisa de um cuidado de médico e geralmente vem acompanhado com um cuidado de nutricionistas também, para evitar que os sintomas ampliem ou que voltem a aparecer. Então, existem muitas doenças crônicas além da diabetes. A gente ainda tem aí a hipertensão, tem também a dislipidemia, né? Tem outras aí que acabam acometendo o corpo porque nós não cuidamos do nosso corpo. E a diabetes significa um nível mais elevado de glicose no sangue. O que que significa isso? O açúcar que vem dos alimentos, quando em excesso, acaba levando ao aumento do açúcar na corrente sanguínea, da glicose na corrente sanguínea, e com isso leva a uma hiperglicemia, como é chamado, né? Pode colocar o próximo. E como que isso acontece, né? O pâncreas, ele é uma glândula que nós temos aqui na parede, atrás da parede abdominal, aqui próximo ao fígado, eu vou mostrar para vocês, e ela produz uma substância chamada insulina, que é um hormônio. Então, quando a pessoa não produz esse hormônio, é chamado de diabetes tipo 1. E quando a pessoa produz esse hormônio, mas ainda ele não está sendo utilizado de forma suficiente, ou a produção não está sendo suficiente, é chamado de diabetes tipo 2. Pode passar, Dani. Bom, aqui eu coloquei uma imagem para você poder entender melhor como é o nosso organismo, uma parte aí do sistema digestório. Então, começa pela boca, depois vem o esôfago, depois chega o estômago. Ao lado do estômago a gente tem o fígado, e essa porção abaixo ali do estômago amareladinha é onde fica o pâncreas. Pode colocar o próximo. O pâncreas é quem vai produzir a insulina. A insulina é aquele hormônio responsável em controlar a glicemia logo após a nossa alimentação.
Então, e ele vai auxiliar a levar, através da corrente sanguínea, esse essa glicose, esse açúcar para as células, para produzir energia. Trocando em miúdos aí para você poder entender melhor. Quando nós comemos, os alimentos são divididos em partículas muito pequenas para poderem serem absorvidos. Então vai vir, se você comeu arroz, ou comeu feijão, ou comeu uma fruta, vem sempre uma porção de açúcar. E esse açúcar é transformado em glicose para poder caminhar pela corrente sanguínea. Imagine que a insulina ela é um caminhão e que dentro desse caminhão, na caçamba lá, tem vários tijolinhos. Esses tijolinhos são a glicose. Então ele leva para todas as células ali do nosso corpo. Lá dentro da nossa célula tem um forno, digamos assim, que é onde vai ter porque a mitocôndria é onde que vai ser produzida a energia. E essa energia, o que que seria? Para a gente poder estar aqui dando essa aula, para o Dani poder estar aí me auxiliando, o meu coração bater, para mim poder respirar, caminhar, andar, fazer minhas atividades do dia. Então, os alimentos, eles são combustíveis para o nosso organismo. E dentro desses combustíveis, nós temos os carboidratos, que vão fornecer a glicose, que vai chegar para todas as células do nosso corpo. Isso um pouquinho lá na frente eu já explico melhor. Prevalência, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, pode colocar o próximo. É uma das doenças que mais acomete as pessoas no mundo, então representa aí 6,9% da população nacional e 13 milhões de pessoas no Brasil, quer dizer, é muita gente sofrendo essa doença. Pode colocar o próximo. O Ministério da Saúde diz que do tipo 1 representa pelo menos 5%, de 5 a 10% da população, e 90%, digamos assim, estatisticamente, vai representar aí uma grande maioria com diabetes tipo 2 ou pré-diabético. Cerca de 10% dos casos no mundo em diabetes são de 10%. Então, é uma doença que realmente tem uma prevalência alta. Aqui no Brasil está crescendo assustadoramente, porque toda semana eu atendo paciente pré-diabético ou que está com uma diabetes descompensada. Isso é bastante comum. E a incidência está crescendo cada vez mais, né? Pode trocar. Pode mudar, isso. Agora, o que que acontece quando eu tenho um excesso de glicose, um excesso de açúcar circulando no meu sangue? O que que vai acontecer? Acontece uma hiperglicemia, que é ou pela falta da insulina ou por sua ação deficiente. Então, quais são as complicações de saúde que pode causar? No sistema cardiovascular, então coração, artérias, veias, né? Vai provocar alterações no sistema renal. O que acontece? Como esse sangue, ele tem uma grande quantidade de açúcar, o rim trabalha muito mais do que o normal, né? Então isso pode provocar no futuro um problema renal muito grande. Geralmente a gente vê muitos diabéticos que não cuidaram como deveriam, ou que aconteceu, acaba tendo uma falência renal. Então, tem que ir para hemodiálise, são os casos mais graves. E tem também o problema dos olhos. Pode colocar o outro aí, que a pessoa que é diabética precisa fazer exames de só um pouquinho, volta só um minutinho. Isso, só para isso aí. Pessoa que é diabética precisa fazer exames a cada 6, 8 meses de fundo de olho, porque o médico consegue verificar se está tendo algum problema com o excesso de açúcar no sangue, tá? O excesso de glicose no sangue. Então, isso é de vital importância, porque quando essa diabetes não é cuidada, pode levar à cegueira. Conheci uns 2 casos assim, é bastante triste. Tem a parte que afeta todo o sistema aí nervoso também, parasimpático e simpático, e também tem os casos muito graves, podem levar à morte, e às vezes também pode levar à amputação de membros, né? Nós, começa cortando o dedinho, daqui a pouco corta o pé, daqui a pouco chega até o joelho, são casos bem graves, tá? Que acontecem isso,
mas acaba acontecendo. Pode trocar agora. A gente vai comentar um pouquinho sobre o tipo de diabetes, né? Então, a gente tem aí o diabetes tipo 1, que normalmente ele vem de forma hereditária, é aquela pessoa que precisa da insulina para poder levar toda essa glicose para o interior das células. Geralmente ela aparece na infância e na adolescência. Existem alguns casos, tem aparecido também em adultos jovens, numa faixa de 28, 30 anos. Já atendi vários casos assim, que passaram a ser dependentes de insulina, né? E essa insulina é tomada diariamente, às vezes tem também, o médico também prescreve medicamentos para controlar essa glicose, né? Mas o que a gente vê bastante interessante, bastante assim surpreendente é que adultos jovens têm se tornado tipo 1, né? Então depende aí do estilo de vida, depende do impacto que tem na saúde. E também existem alguns outros problemas que começam a surgir, uma doença autoimune, muitas vezes no pâncreas, ou então por medicamentos acaba acontecendo isso. Às vezes a pessoa sofre um acidente de carro e impacta ali justo o abdômen, né? Então tem muitas coisas aí que pode vir a provocar essa dependência à insulina, além de ser essa parte hereditária. O tipo 2 é o tipo que a gente mais vê na população. A maioria das pessoas que apresentam sobrepeso, principalmente obesidade, apresentam o diabetes tipo 2. É raro você ver uma pessoa obesa, às vezes ela é bem jovem, mas aí você já alerta, olha, daqui a pouco você vai chegar numa hipertensão, vai chegar no diabetes, porque é o que acaba acontecendo, né? E o que que acontece? A pessoa ela apresenta um sobrepeso, uma obesidade, que é bastante comum, diabetes tipo 2, e quando a pessoa envelhece, às vezes surge também. A pessoa está com 70, 71, 72, não tem nenhum caso na família, mas isso é por conta do envelhecimento, quer dizer, já não está trabalhando também o seu corpo como deveria, né? Então, é tratado isso. E também ela surge com fatores além da obesidade, a hipertensão, uma alimentação completamente desbalanceada, inadequada. Mostra também triglicérides bastante alto, que vem. Triglicérides é uma gordura que circula no sangue, e quando nós consumimos muito carboidrato, muito pão, muito arroz, muito batata, muito alimento processado, ultraprocessado, esse triglicérides aumenta quando existe um consumo muito grande de bebida alcoólica. E a hipertensão também acaba trazendo isso, né? Então, esses são os aspectos mais comuns do tipo 2. Pode trocar agora? Vou fazer uma pergunta, doutora. Já que Pode. a gente está aqui nesse tópico, né? Um tipo de diabetes, Uhum, teve uma aqui que até me interessou. Qual que é a uhum. diferença entre o diabetes e o pré-diabetes? Ah, a gente vai falar agora. A gente vai falar agora, então Vou já falar está agora no respondida a próximo pergunta. slide. O próximo slide já trata. A gente ainda tem o diabetes gestacional, que ocorre geralmente no segundo trimestre, até no terceiro trimestre é comum. Já atendi várias mulheres assim. E é muito bacana você atender uma gestante diabética, quer dizer, pré-diabética ou chegando quase ali no diabetes. Por quê? Porque como essas taxas de açúcar ficam muito altas, ela tem muita preocupação com o bebê, né? Então isso, olha, é um dos pacientes mais legais da gente trabalhar, porque na segunda consulta ela chega com 80% de mudança. É impressionante, é muito legal. E ainda ela fala assim: poxa, eu estou me sentindo bem melhor. Algumas mantêm o peso, né? Não, elas são até mais fofinhas, têm até um leve sobrepeso, ou mesmo obesas, mas elas não ficam naquela velocidade de ganho de peso como tinham, né? Então, trabalhar com a gestante diabética ou pré-diabética é muito bacana em relação a isso, porque elas são muito atentas e mesmo quando termina a gestação, elas continuam atentas a isso. E sabem que se elas não mudarem o comportamento, vai afetar o bebê, né? Como a gente verifica aqui, tá? Então, é assim, algo que pode afetar bastante aí. Ela com a diabetes gestacional comete de 2 a 4% aí das gestantes, né?
e se não cuidar, vai existir um risco posterior para a mãe e para o bebê. O pré-diabetes é o que mais a gente verifica, é quando você está com uma alta taxa aí de glicose no sangue. Geralmente, como é que a gente vai saber isso, né? Você faz o exame que o médico pede, normalmente é a glicemia já dá acima de 100 miligramas por decilitro, né? O normal é entre 70 até 99. Então, a pessoa já está apresentando 117, 126, 120. E existe um outro exame que ele pede de sangue que chama hemoglobina glicada. Através dessa hemoglobina glicada, que é uma célula vermelha do nosso sangue, ela vai ficar com uma marca ali do açúcar durante os 120 dias que ela vive no nosso organismo, né? Então, existe uma faixa aí a partir de 5,7% até 6,5%, se eu não me engano, ou 6,9%. Preciso dar uma olhada nisso de novo. E o que acontece? Já demonstra um pré-diabetes, né? Então, a diferença do pré-diabetes é que você ainda não está diabético, mas se você não cuidar, você pode se tornar um diabetes. E o que que leva ao pré-diabetes? Geralmente, a pessoa tem um sobrepeso, obesidade, já apresenta hipertensão, e já tem alteração nos lipídios sanguíneos, quer dizer, já apresenta uma dislipidemia, né? Também faltou colocar ali uma alimentação muito rica em carboidratos, aí ultra refinados, e sedentarismo, é uma das coisas que mais acaba cometendo. Dá para reverter? Dá para reverter sim, é super possível, tá? Vou mostrar para vocês. Pode trocar. Bem, agora a gente coloca aqui 3 pilares que são ultra importantes para cuidar do diabetes e para evitar que você venha a ter e para melhorar a pré-diabetes, né? Eu quero comentar aqui um caso com vocês, antes de começar falando dos pilares. Eu tenho um rapaz há 1 ano e meio, e tem por volta de 39 anos, né? E ele estava com uma hemoglobina glicada em 6,5. Eu falei, olha, se você não cuidar, vai virar diabetes. Então, a endócrina mandou eu vim aqui conversar com a senhora. Eu falei, então tá bom. Aí no primeiro mês ele fez e tal, voltou 2 meses depois com os novos exames, baixou só um degrau, 6,8. Eu falei, o que que você, 6,4, você não fez nada. Doutor, eu trabalho. Eu falei, olha, todo mundo trabalha e você não quer cuidar do seu corpo? Quero, tá. Passou mais uma consulta, deu uma melhoradinha. Esse ano, o que que ele fez? Ele falou: não, eu vou levar a sério o que a senhora me diz. 1 ano e meio falando com ele. Aí ele arrumou um personal, começou a fazer academia praticamente todos os dias. Começou a comer melhor onde ele comia na padaria. Ele me contou, fez um diário alimentar, escreveu para mim tudo que ele estava comendo. Eu falei: olha, o importante é você. Esse é bacana, esse você deixa para de vez em quando comer e tal. Ele está com a hemoglobina glicada já em 5,9, quer dizer, em 6 meses ele conseguiu baixar de 6,3 para 5,9. Ele falou, ainda não está bom, né? Eu falei, calma, vai chegar lá. Mas assim, o que que acontece? Ele mudou a alimentação, ele está fazendo atividade física e ele também tem bastante estresse no trabalho, porque ele trabalha muito com trânsito, com essas coisas, e à noite, né? Então os horários são completamente diferentes. Mas ele está melhorando, ele perdeu 17 quilos, foi impressionante. Perdeu 17 quilos e ele sempre fala assim, olha, estou bacana, estou melhor, melhorei bem, tinha roupa que não usava, agora estou usando. Então é possível reverter. Bom, vamos voltar aqui para cá, os 3 pilares importantes. Medicação, as pessoas que são dependentes de insulina precisam tomar insulina todos os dias e tem os horários certos. Geralmente também pode ser acompanhado com medicação, ou quem tem diabetes ou um pré-diabetes bastante elevado, o médico já coloca a medicação também. No diabetes coloca a medicação. A alimentação tem que ser totalmente mudada, revista, e a atividade física. Por que que a atividade física ela é tão importante? Porque esse açúcar que fica circulando além, o músculo vai precisar de energia para poder fazer essa atividade física, então ele vai captar
e vai guardar. Se tem algum diabético assistindo aqui, experimenta fazer o exame, né, da ponta do dedo ali, ver quanto está a glicemia, faça uma caminhada de 20 minutinhos, meia hora, e aí você tira de novo, mede a glicemia. Você vai ver que ela baixa, assim, assustadoramente por causa disso. Então, o exercício físico faz consumir muito essa energia em excesso que fica circulando, tá? Então, por isso que a atividade física, ela é muito bacana, não só para isso, mas para uma série de fatores aí que a gente já mencionou, tá? Olha, já tem uma Vamos. pergunta aqui, já. Eu acho que vai cair muito nesse tópico que a gente está discutindo agora. Que é o seguinte, Aham. doutora. Quais frutas o diabético deve evitar? Há limite para comer frutas ou não? A gente sabe que tem sempre aquela fruta um pouco mais docinha. Será que tem esse limite ou não tem? Olha, existe sim um limite. A gente coloca 3 frutas no dia. A gente pede para não beber suco de fruta, principalmente porque, olha, um copo desse tamanho aqui, olha, aqui tem 250 ml. O que vai acontecer? Vai ter uma quantidade muito grande de um açúcar chamado frutose, e essa frutose é rapidamente absorvida. Então, a gente fala para, se quiser tomar um suco de fruta, é uma limonada, uma quantidade bem menor, de 100 a 150 ml, um suco de maracujá, ou então espreme uma laranja e completa com água. Muitos falam assim, doutor, e aquele suquinho de uva? Suquinho de uva é a mesma coisa, tá? Não é que existem que o diabético não pode comer goiaba, por exemplo, não possa comer melancia, por exemplo. Poder ele pode, mas tem que ver a quantidade que vai comer. Então, mas no final aqui da aula, eu vou comentar com você uma coisa super importante, que é o índice glicêmico, a quantidade de açúcar que os alimentos têm, e sobre a carga glicêmica, que vai ser essa porção. Então, não existe mais aquela coisa assim, há muitos anos atrás existia assim, o médico falava, mas são médicos muito antigos, mas, gente, é muito velha essa história. Tudo que dá abaixo da terra, o diabético não pode comer. Não é verdade, pode comer batata, pode comer mandioca, pode comer mandioquinha, mas tem que ter uma quantidade certa e adequada, tá bom? Nada em exagero, tá? Então isso eu vou explicar mais lá no final, melhor, tá bom? Bom, como que a gente pode controlar para evitar o diabetes? Primeiro, se você tem um excesso de peso, precisa buscar um médico, buscar um nutricionista e buscar auxílio para diminuir esse peso. É importante lembrar que sempre o ganho de peso, ele tem uma caminhada e que a volta é quase ao mesmo tempo, se não for um pouco menor, a não ser que faça uma cirurgia bariátrica, mas mesmo as cirurgias hoje em dia, a pessoa tem perdido mais peso mais lentamente do que alguns anos atrás, tá? A dislipidemia, o que quer dizer isso? É o excesso de carboidratos na alimentação, de açúcar, o excesso de gordura. Com o tempo, você está vendo esse amarelinho, né? Ali na artéria, isso vai fazendo com que a artéria feche, principalmente um pouquinho mais à direita aqui, Dani, ó. Isso, a artéria acaba fechando. A artéria é o canal por onde leva o sangue, e o sangue, ele é rico em quê? Nutrientes, em oxigênio. Se esse caminho ele é bloqueado, se esse caminho o sangue não consegue chegar, o nosso coração tem várias artérias ali. O que acontece? Pode acontecer aquilo que é chamado de infarto do miocárdio, tá? O miocárdio é o músculo do coração, não chega ali nutriente, oxigênio e acaba morrendo, digamos assim, aquele pedacinho do músculo. Então, é procurar evitar isso. Uma glicemia mal controlada, quer dizer, a pessoa come de tudo e já tem essa propensão a ser diabético, não está cuidando, e ter hábitos alimentares saudáveis, né? Fast food é uma coisa extremamente calórica, não dá para se comer sempre, todos os dias, né? É muito prático, mas para o organismo é muito ruim, tá bom? E Pode vale, colocar o e vale código. destacar que o nível do 250, né, de glicose já é um nível muito, mas muito alto, né, doutora? Qual que é? Não entendi. Repete de novo. É que o nível de glicose acima do 250 já é um nível bem crítico, que a gente pode tratar dessa maneira. Sim,
Sim, ó, eu já tive paciente com 900. Já tive com 1.100, né? Então, assim, esses 900, ele não entrou em coma diabético, porque quando sobe muito, existe uma situação que acontece que é o coma diabético, né? A pessoa tem que acaba indo para o hospital e toma uma série de medicamentos, vai para a UTI, na verdade, né? Então, é alto, a gente tem que ter aí um nível glicêmico mais ou menos entre 70 a 99 para diabético, para reverter. O diabético é um pouquinho acima do 100, né? Mas assim, estando 180, 250, 300, gente, tem que tomar cuidado. E o pior é que é uma doença que a gente não sente os sintomas. Existem alguns sintomas, assim, boca seca, a gente vai muitas vezes ao banheiro, muitas vezes no diabetes tipo 2, a pessoa emagrece rapidamente. Já tive casos assim, a pessoa perdeu 17 quilos em um mês, né? Então, assim, prestar atenção no corpo, os sinais que ele vem dando. Porque o pré-diabetes já é um sinal, olha, se você não tomar cuidado, você vai ficar diabético, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo. Tem que cuidar desse corpo que recebemos tão bem, né? Muito bom. E esse nível, ele sobe muito rápido ou é lentamente ou vai de acordo com a pessoa? Não, o nível ele pode subir de acordo com aquilo que a gente come, né? Então, por exemplo, eu vou comer uma fruta. Eu sempre oriento comer com aveia. Não só mamão, mas que nem eu como com maçã, eu como com pera. Uva não dá, né? Mas melão, melancia, eu sempre coloco uma colher de sobremesa de aveia. Por quê? Porque a aveia é uma fibra. E junto com essa fruta, que pode ter muito açúcar ou menos açúcar, ela vai ajudar a absorver menos açúcar. Com isso, o intestino funciona melhor também, existe uma série aí de situações boas, claro, moderação, né? Não vale sentar no sofá, pegar uma bacia cheia de laranja e começar, os antigos faziam muito isso, né? E começar a cortar e ver a TV e vendo lá e comendo laranja. Não dá para fazer isso, né? Então é alto e tem que cuidar. Se está em 250, tem que correr para o médico, ver o que está acontecendo, né? Bom, esse é o prato saudável que eu sempre vou falar em todas as palestras, não tem jeito, né? Então, olha, eu peguei esse prato, essa figura, porque ela é muito simples. Vocês podem ver que é aquilo que a gente come no dia a dia. Metade do prato com vegetais crus e cozidos, aí é uma alface crespa com tomatinho cereja, tem um pouco de arroz, tem um pouco de feijão e tem uma boa porção de carne, que é proteína. Então, as pessoas hoje em dia, sabe o que estão fazendo, Dani? Não estão comendo feijão, porque acreditam que o feijão é mais carboidrato, é mais açúcar, né? Quando isso não é verdade. A gente precisa ter sempre um pouco de cada alimento para fornecer os nutrientes que a gente precisa. Então, gente, feijão precisa comer. Ah, eu não como feijão porque dá muitos gases? Ok, parte para lentilha, grão de bico, tira a pele, a ervilha. A lentilha, ela é uma leguminosa, como o feijão, tem muito ferro também, tem a soja. Então, gente, é importante comer feijão, tá? Ontem mesmo atendi uma pessoa, eu tô sem comer um carboidrato desde janeiro. Eu falei, mas por que que a senhora está fazendo isso? Para mim poder emagrecer um pouco. E quanto a senhora emagreceu? Emagreci 1 quilo de lá até aqui. Eu falei, então, valeu a pena? Né? Vamos fazer diferente, vamos mudar aí, porque não é tirar alimentos, não é tirar o café da manhã, não é tirar o jantar que a grande maioria faz, né? A gente não pode tirar as refeições, mas tem que comer na quantidade adequada, tá bom? Exato. Ó, já tem mais uma pergunta aqui do mesmo tema. Hum, Diabético uhum. também segue a regra de poder comer de 3 em 3 horas ou deve comer menos que uma pessoa que não tem diabetes? Acho que acabou de responder Não, isso, né? mas eu respondo de novo. Tem um Uhum. outro aspecto que a gente pode colocar. É assim, quando a gente faz um plano alimentar, a gente sempre vai pensar nas 3 refeições principais e a gente vai pensar em colocar os lanches, quer dizer, comer alguma coisa nos intervalos, tá?
Então, é importante a gente atender a isso, tá? A quantidade do que vai comer, isso é calculado. Existe um cálculo que a gente faz, ou quando a gente já tem muita prática, você já sabe mais ou menos as quantidades e aquilo que a pessoa precisa, não é? Então existe uma quantidade adequada, uma quantidade certa para se comer, tá? Hã, agora, se vai comer a mais, se vai comer a menos, depende de cada pessoa. O que que a nutricionista precisa fazer? Verificar os hábitos alimentares dessa pessoa, verificar como ela está comendo e fazer as correções certas. Se apresenta um sobrepeso, geralmente vai comer um pouco menos, para poder ajustar no peso que deveria ser, não é? Se está comendo menos, também vai ajustar para chegar num peso mais saudável, tá bom? Então depende muito aí do paciente que vem. É importante lembrar que cada plano alimentar ele é individual e único, não existe ninguém igual a ninguém, tá. Bom, aí eu coloquei para vocês, eh, os tipos de carboidratos que existem aí. Então a gente tem a aveia, que tem pouca quantidade de carboidrato, de açúcar, a gente tem o milho, a batata doce, a mandioca, o trigo, o arroz, de preferência integral, e a batata. Pode colocar o outro. E dentro daqueles produtos primeiros que eu falei, daqueles alimentos, a gente vai ter volta só um pouquinho, Dani, isso, a gente vai ter aí os subprodutos, os produtos que são feitos pela indústria. Então tem aquele pãozinho francês que todo mundo gosta, também amo. Nada melhor do que passar na padaria, pegar um pãozinho quente, passar margarina mesmo, né. Gente, é Nossa, uma nem me fale. delícia, com café de rolar, né. Então, é muito saboroso. E a gente tem aí também um macarrão, que muitas pessoas costumam comer, porque é muito fácil de fazer, não é? E a gente tem também aí as bolachas recheadas, os outros tipos de bolacha, que são feitos puramente com farinha de trigo. A mandioca, onde a gente tem aí o crepe, que muita gente gosta, então existe uma quantidade certa para se fazer esse crepe de mandioca, né? Essa tapioca, a gente tem a farinha de mandioca que muita gente gosta de colocar arroz, farinha de mandioca, essa farinha vai por cima do feijão com bastante caldo, né. E tem também o milho, eu atendo muitas pessoas da região do norte do país, nordeste principalmente, eles gostam muito de comer, eh, leite com café e com cuscuz salgado, né. Então aí eu pergunto: "Mas como é que você faz esse cuscuz? Qual é o tamanho?". "Ai, doutora, eu coloco naquela cuscuzeira e ela é alta assim, e eu já pego um pedaço, já coloco ali na caneca, que a caneca vai ser mais ou menos isso aqui, e ponho". Eu falei: "Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte, você vai comprar a cuscuzeira menorzinha, tá bom? Aquela bem pequena, aí você vai dividir em 4 e 1/4 é que você vai comer". Aí ele falou assim: "Mas só isso?". Eu falei: "Não, não é só isso, é a quantidade que você precisa, tá, que ela é suficiente para você, tá bom?". Aí a pessoa pelo menos deixa os ombros caírem: "Ah, tá bom então, tudo bem, já que a senhora mandou, eu vou fazer que nem a senhora falou", né. E a gente tem aí também o curau e tem também a farofa de milho, tá bom? Ó, Pode tem mais trocar. uma pergunta aqui. Já vou Uhum. até já deixar os slides aqui. Que na verdade é uma continuação, doutora, da última pergunta que a senhora respondeu, né, em relação se as Sim. pessoas com diabetes devem comer menos do que as que não possuem. Como que faz esse cálculo da quantidade? Se existe alguma calculadora? Essa é sempre uma dúvida, né? Inclusive na academia. Quanto eu tenho que tomar ali em creatina? Tem um que fala que tem que tomar 2 scoops, um fala que toma não sei quantos por dia. Como calcular essa quantidade? Eu acho que vale. Eu acho que isso vale para tudo, né? É assim, esse cálculo
valor calórico total, que a gente chama, né? Que é a quantidade de calorias que a gente vai precisar ao longo do dia. Antigamente, quando eu me formei, a gente fazia com calculadora conta e tinha um livro dessa grossura, onde a gente procurava os alimentos e a gente sabia a quantidade. Por exemplo, uma fatia de pão tem 25 gramas. E então você calculava em uma fatia de pão quanto tem de calorias, quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteína, quanto tem de gordura. Hoje em dia existem sites próprios específicos para nutricionista, onde a gente coloca o peso da pessoa, a altura, já coloca também os valores da bioimpedância, que é aquele exame que a gente faz para ver quanto tem de gordura, de massa, de água, né? Então, a gente tem isso e, eh, e você coloca tudo nesse site próprio específico para nutricionista, então a gente calcula, é mais fácil porque você não fica fazendo aquela regra de 3 e buscando no livro. Então ele já tem todos os alimentos e você vai montando o plano alimentar da pessoa. E aí também já vem as substituições que facilitam. Então a gente monta isso em 40 minutos, 1 hora. Para a pessoa que faz atividade física, é importante saber isso muito corretamente, muito certinho. A semana passada eu atendi uma moça que faz atividade física há muito tempo, e o que acontecia? A ingestão dela de proteína estava muito alta em relação ao peso que ela tinha, em relação à massa muscular que ela tinha, era muito excedente. Aí o que eu fiz? Eu ajustei as quantidades certinha, ajustei a quantidade de carboidrato, ajustei a quantidade de gordura, de fibras, de tudo. Então ela já retornou esse mês, já veio com uma outra aparência, disse que estava menos cansada, estava com uma massa muscular um pouquinho maior, já tinha perdido um pouco de gordura. Então a gente tem que assim procurar um profissional que tenha formação em nutrição esportiva, um médico também, porque isso vai ajudar muito, né? Não que não possa uma nutricionista que não tem essa formação não saiba fazer, ela vai saber fazer também, com certeza. Mas uma pessoa que lida com isso todos os dias, o tempo todo, acaba tendo uma experiência maior, né? Então, a gente faz o cálculo e também para o diabético, a gente também faz um cálculo de valor calórico total. E aí a gente também tem outras medidas que a gente faz, que é sobre o peso, verificando se está no peso saudável, se está com sobrepeso. Também utiliza a bioimpedância como um marcador daquele tempo, daquela consulta. Vamos ver 2 meses para frente como é que você vai estar. Então, a quantidade, ela tem que ser verificada corretamente, é feita através desse cálculo, e nesse cálculo também vai entrar as atividades que a pessoa desempenha no dia. Se ela trabalha sentada, se ela trabalha em pé, se ela é uma dona de casa, se ela é uma pessoa aposentada, mas não tem nenhuma atividade fora de casa, tudo isso vai influenciar na quantidade, independente da comorbidade, da doença que a pessoa tem, né. Será que eu respondi? Perfeito. Pode ir à frente. Aí Uhum. já tem mais perguntas aqui. Legal. Então, algo muito importante que deve ter na alimentação das pessoas diabéticas, de todas as pessoas, gente, são as frutas, são os legumes e as verduras. As pessoas de mais idade gostam muito de legumes cozidos, muito de verduras cozidas, porque facilita a mastigação. Antigamente, muitas não tinham toda a arcada dentária, hoje em dia elas estão mais preocupadas, então vão mais ao dentista, colocam uma prótese, fazem um implante ou mesmo ajusta a dentadura, né. E então é muito importante ter verduras cruas e ter legumes crus também na alimentação. As frutas, como eu falei, a gente coloca aí 3 frutas no dia, porque todos esses alimentos são ricos em fibras, em minerais e em vitaminas, são super importantes. Pode pôr o próximo.
Vamos falar um pouquinho das proteínas, que eu sempre falo. Onde estão as proteínas? Nas carnes brancas, vermelhas. Geralmente a gente consome peixes, consome carnes vermelhas, consome carnes brancas, que vem do frango. E a gente tem os ovos e os leites e derivados hoje em dia. Os produtos de origem animal que contêm proteína são os grãos, feijão, arroz também tem proteína, lentilha, grão de bico, soja, cereais, milho, arroz, não é? Então, vai ter bastante aí proteína também, além de carboidratos, tá? Vamos aí para o próximo. E tem as gorduras do bem, né? Que a gente, esse do bem aí sou eu que sempre coloco, que é o azeite de oliva, as azeitonas, que são gorduras do bem, mas a gente tem que comer com moderação, porque tem uma grande quantidade de calorias. A gente tem os óleos, que pode ser de milho, de girassol, de linhaça, gergelim, e a gente tem as frutas secas também. Então, tudo isso tem que ser usado com moderação na alimentação diária, tá? Dentre as frutas secas, nós temos a castanha de caju, castanha do Pará, castanha do Brasil, a gente tem as amêndoas, nós temos macadâmia, né? Então, tem nozes, todas essas frutas secas. Pode mudar. A água também é um alimento super importante, não é? Para a gente beber, pode ser de forma natural, na forma de chá, de ervas claras ou de ervas escuras, como o chamate. Tem a água saborizada e tem os alimentos que apresentam água, como, por exemplo, as frutas. As frutas têm muito líquido na composição. Melancia, laranja, mexerica, kiwi, morango. E a gente tem preparações culinárias que também têm muito líquido, como, por exemplo, a sopa, não é? O que a gente pede para tomar de 1,5 a 2 litros de água por dia e o idoso ficar bastante atento, quem cuida de um idoso para beber água, porque ele acaba esquecendo de beber água. Então, a cada 2 horas, 2 horas e meia, oferecer um copo de água. Inclusive, tem até uma pergunta sobre isso aqui, não sei se a senhora quer que ler agora, Uhum. que Pode ler. em relação à água. O diabético em especial, ele precisa tomar muita água, isso é óbvio, né? Porque até para nós que não temos, é necessário aí pelo menos 2 litros, como você mesmo acabou de mencionar. Mas isso ajuda a reduzir, né? Tomar bastante água ajuda a reduzir o índice glicêmico. Não, o índice glicêmico ele não teria nada a ver, seria a glicemia, né? A quantidade de açúcar que está circulando no sangue. O índice glicêmico eu já vou explicar já já para vocês o que é. A velocidade com que esse alimento vai ser absorvido ali pelo intestino e chegar na corrente sanguínea. Uma outra coisa diferente. Se o diabético ele bebe muita água, que isso é um fator muito, é um sintoma muito comum, o que acontece? Eu tenho muito açúcar circulando no sangue, muita glicose circulando no sangue. E para que o rim possa filtrar melhor, ele vai pedir mais água. Ele vai pedir mais água. Então, tem que observar se essa quantidade de água ela é excedente a esses 2 litros, 2,5 litros. Geralmente, a gente faz uma conta aí rápida, são 35 ml vezes o peso da pessoa, não é? Então, por exemplo, eu peso 60 quilos, eu vou precisar aí de 2 litros, 2 litros e pouquinho de água por dia, tá? Além disso, a gente tem a água desses outros alimentos e das preparações que a gente toma, né? Então, você está misturando um pouquinho os conceitos que eu já vou explicar já já para você como é que seria. Acho que já é o próximo slide, se eu não me engano. Olha lá. Então, índice glicêmico e carga glicêmica são nomes assim, parece difíceis, mas assim, se você entender esses conceitos, você vai dominar muito o diabetes. Você que é diabetes ou pré-diabético. Quando a gente fala em índice glicêmico, significa assim, quando a gente consome um alimento que tenha carboidrato, por exemplo, um macarrão, um arroz, uma farinha de milho, esses alimentos contêm carboidratos, que nem eu mostrei para vocês. E quando eles são digeridos, quer dizer,
são divididos em partículas bem pequenininhas para que possam ser absorvidas ali no intestino, eles são convertidos em glicose para serem absorvidos, tá? Então, eu tenho aqui, olha, para você entender melhor, eu peguei um colar de pérola. Vou deixar aqui bem pertinho para você poder entender. Então, quando eu como o arroz, eu tenho várias. Imagine que cada pérola significa uma glicose. E aí, quando isso vai ser absorvido, vai ficar a pérola sozinha, sem o colar. Deixa eu ver se dá para mostrar. Isso. Fica só uma unidade da pérola. Aí ela consegue ser absorvida, ó, só uma unidade. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Então, ela entra assim no corpo e para ser absorvido lá no intestino vai ficar só uma pérolazinha, uma bolinha, tá? É isso que eu quero dizer. Dependendo do alimento que eu comer, eu posso ter uma grande quantidade de carboidrato, ou seja, um conjunto aí de glicose, ou uma pequena quantidade, certo? Aqui que vem 2 bolinhas, é o que as frutas geralmente têm, mel, não é? Açúcar, tá? Então, como 2 bolinhas, é muito fácil romper a ligação química que está segurando essas 2 bolinhas. Então, com isso, essas 2 glicoses. Então, com isso, sobe muito rápido a glicemia, porque é absorvida muito rapidamente. Diferente quando eu tenho um conjunto, como no arroz, como no feijão, como no macarrão. Vai levar tempo até eu conseguir separar cada pérolazinha, tá? Então, o que é importante? Existem alimentos que são absorvidos mais rapidamente, que são alimentos carboidratos, e tem alguns que são mais lentamente, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Inclusive, mais duas perguntas aqui, eu acho que as duas não dá para ser respondidas uma em cima da outra. Uhum. A primeira é, o diabético ele pode comer produto diet à vontade, e a outra é, se faz mal o sal para o diabético. Então, vamos para primeiro. Os produtos diet ou os produtos zero açúcar, eles são alimentos indicados para o diabético, não é? Porque ele não tem esse açúcar de rápida absorção, ou seja, o índice glicêmico é, baixo, porém, ele vai ter uma grande quantidade de gordura. E a gordura, ela é mais calórica. Para você ter uma ideia, 1 grama é igual a 9 calorias, enquanto que no carboidrato, 1 grama é igual a 4 calorias. Então, não é porque o produto ele é zero açúcar ou ele é diet que eu posso comer à vontade. Eu posso comer uma barra desse tamanho. Não, então tem muitas pessoas que fazem regime, dieta e que comem uma barra desse tamanho achando que estão fazendo um bom negócio, quando na verdade não é isso. Ela tem uma quantidade de calorias muito maior do que um chocolate que tem açúcar. Então a gente tem que comer sempre com equilíbrio. Uma quantidade melhor, 30 gramas, 40 gramas, tá? A outra pergunta qual que era mesmo? Ah, o sódio, né? Na Você verdade, precisa. você quer que releia ela? Bem, Pode rever eu essa. vou buscar ela aqui. Em relação ao sal ele faz mal para o diabético. É assim, todo excesso de sal faz mal para qualquer pessoa, tá? Então, o que que a gente precisa? Salgar poucos alimentos quando a gente cozinha e tirar o sal de cima da mesa. Nós podemos ingerir até 5 gramas de sal, que é o suficiente. Porém, as pessoas estão ingerindo aí de 10 a 15 gramas. E esse excesso de sal pode levar a uma hipertensão. Então, assim, se a pessoa ela é diabética e é hipertensa, ela precisa tomar mais cuidado com a ingestão de sal. Não sei se a pessoa é assim que fez a pergunta, deve ser, né? Mas se não for, então precisa, toda pessoa com boa saúde não deve exagerar no sal. Mas se a pessoa ela é diabética e é hipertensa, ela precisa tomar bastante cuidado, cuidado maior. Então, alimentos que são ricos em sódio, são os embutidos. A gente tem aí frutos do mar em exagero, né? Aqueles salgadinhos de pacotinho, gente, aquilo é uma loucura. Porque aquilo tem de sódio
É impressionante, né? Então, a gente sempre indica um sal de ervas, onde você usa um sal marítimo junto com ervas secas, por exemplo, orégano, salsinha, você coloca cebolinha, compra tudo isso em casa de produto natural, faz aquele mix e cozinha com esse sal de ervas que é bem bacana, tá? Então, toda pessoa, inclusive o diabético mais especial, precisa tomar bastante cuidado com o excesso de sal na alimentação, tá bom? Vamos para o próximo aí, olha lá, o índice glicêmico é importante porque ele mostra uma absorção mais lenta do alimento, né? E com isso aumenta lentamente a quantidade de açúcar no sangue. Quer ver um exemplo bem bacana para quem faz atividade física? Batata doce. Porque quem faz atividade física, muita atividade física, come batata doce, até com frango, 1 hora e meia antes aí da atividade física. Porque a batata doce, ela vai ser absorvida bem lentamente e vai cair na corrente sanguínea também lentamente. Isso é bem bacana, porque vai fornecendo energia para o músculo de forma mais lenta. Então, você não chega à exaustão no exercício. Não vai chegar naquela hora, nossa, não aguento mais, não. A batata doce te mantém ali. Legal. Como existem também suplementos que vão ajudar bastante, que é a palatinose, por exemplo, tá? Acho que deu para responder, né? Olha lá. Esse é um desenho do índice glicêmico que eu coloquei para vocês poderem entender melhor, né? Então, existe o baixo, o moderado e o alto. E aí tem as medidas até 55, 56, 69, 70 ou mais. Gente, é uma tabela enorme isso. Vocês não têm ideia, né? Mas é muito interessante. Pode pôr o próximo. Então, os alimentos que apresentam um baixo índice glicêmico, quer dizer que eles são absorvidos mais lentamente, devem ser priorizados pela pessoa que apresenta diabetes, né? Com isso, você evita aqueles picos de açúcar no sangue, de glicemia no sangue, que muitas vezes o médico fala e você não consegue entender. O que é esse pico? Você está lá normal entre 70 e 80, de repente você comeu aí uma mandioca, só a mandioca, então vai subir para 130, tá? A mandioca tem um alto índice glicêmico, mas vai depender. Se você comer ela sozinha, vai aumentar e vai ser absorvido muito rapidamente. Mas se você comer essa mandioca numa quantidade adequada, comer com uma porção de carne, comer com um pouco de fibras, um pouco de salada, essa absorção vai ser mais lenta. Então, vale lembrar isso também. Quando você tem todos os alimentos no prato, todos os nutrientes no prato ali, a absorção acaba sendo mais lenta, desde que esteja numa quantidade adequada, tá? Muito bom. Ó, mais uma perguntinha aqui, essa é muito boa. De quanto em quanto Hum, tempo é recomendado, né, um check-up com um médico para quem tem diabetes, doutora? olha, check-up hoje em dia, olha, eu já falo para fazer desde os 20, desde os 18, porque o pessoal anda muito estressado. Mas assim, é sempre bom você, pelo menos a cada 6, 8 meses, estar ali com o seu médico, quem é diabético, é um diabético mesmo que esteja controlado. Aí o médico ele determina, né? Que nem eu atendo uma pessoa, uma senhora de 70, 69 anos, mas ela é super ativa. Ela faz zumba, ela faz caminhada, ela faz musculação, ela não para o dia inteiro, né? E ela tem diabetes já devido à idade e não estava conseguindo controlar, aí ela veio, a gente ajustou toda a alimentação. Eu falei para ela, olha, eu já tinha passado ela para vir a cada 2 meses e agora eu falei, agora ela vai voltar só em fevereiro. Aí meu cardiologista falou a mesma coisa. Eu falei, ah, então, tá vendo? A gente tá na mesma sintonia, né? Então é assim, a cada 6, 8 meses é importante verificar como é que tá, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Como eu falei, a diabetes é uma doença que é silenciosa, principalmente a gente toma medicação, não traz aí os sintomas, né? Então tem que cuidar. 1 ano eu acho muito longo.
tempo muito distante, principalmente se for uma diabetes que estava assim de difícil controle, né? Aí o próprio médico vai dizer, olha, vamos passar 3 meses, vamos passar 6, vamos passar 9. À medida que vai melhorando, ele vai espaçando e a nutricionista também vai, né? Porque aí a pessoa entendeu como lidar a doença. Não deixa que a doença tome conta de você, mas que você domine a doença, né? Muito Tá? bom. Vamos lá para o próximo. Olha, agora alguns exemplos aí que eu trouxe para vocês. A laranja, ela tem um baixo índice glicêmico, a maçã, a gente tem aí o arroz integral, o pão integral, a gente tem aí o abacaxi, a batata doce, que é médio, né? Índice glicêmico, às vezes é classificado até como baixo, e os alimentos ultra refinados e refinados. Quais são os refinados? Aqueles que não têm nada de fibra nesses alimentos, né? Então, a gente tem aí o arroz branco, o pãozinho francês, por exemplo, tá? As bolachas, graham cracker, agora já tem bolacha com gergelim, já tem bolacha com fibra. A maioria dos produtos industrializados estão vindo com fibras. Não é uma quantidade muito grande, mas quando comparado com o sem fibra, sempre é melhor, né? Vamos lá para o próximo. Agora que é. Então, o índice glicêmico, vamos retomar, ele vai mostrar a quantidade, quer dizer, como que aumenta rapidamente essa quantidade de açúcar, de glicose no sangue, e como ela é influenciada por determinado tipo de alimento. Acho que isso deu para entender. E o segundo, a carga glicêmica, quer dizer, a porção. Como que essa porção vai influenciar? Então, não adianta, como eu falei para vocês, não adianta eu comer 3 laranjas, porque ela tem um baixo índice glicêmico de uma vez só. Eu vou comer só uma. Não vale sentar no sofá e descascar 3 e comer, porque senão também vai subir muito rapidamente a minha glicemia, tá? Por quê? Porque a porção é elevada, a porção é demais, ok? Tá? O próximo slide vai mostrar isso certinho. Vamos ver se você vai entender melhor. Então, por exemplo, a primeira pergunta, gente, é fatídico. Toda pessoa diabética pergunta para mim, doutor, eu posso comer melancia? Eu falo, pode. Ele fala, ai, que delícia. Aí eu falo assim, bem, mas não é essa fatia, né? Dani, mostra aí a fatia grande aí para o pessoal. Não é essa fatia grande, ok? Que nem a Magali faz, né? Nhaque, 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 não. Aqui, aqui do lado a gente tem umas fatias, os pedaços menores dessa fatia. Então, você vai comer um terço dessa fatia, não mais do que isso, tá? Por quê? Porque a melancia, ela apresenta um alto índice glicêmico, né? Então, essa carga glicêmica, quer dizer, ela vai ser menor se a minha porção é menor. A mesma coisa, goiaba. Goiaba tem um índice glicêmico alto, ela é absorvida muito rapidamente. Eu posso comer goiaba? Pode, mas eu vou comer uma inteira? Não, você vai tirar a semente e comer metade. Uva, por exemplo, não dá para comer um cacho desse tamanho, mas você pode comer umas 10, sem problema. Então, precisa ter o quê? Moderação, né? Precisa ter equilíbrio nisso. Às vezes a gente escorrega um pouquinho, alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, mas, que nem meu marido ganhou uma caixa de doces árabes. Nossa. Gente, olha, é tudo de bom. Nem são árabes, são libaneses. Então, tem a massa folhada, mas tudo muito pequenininho as porções. Tem ali de nozes, tem com macadâmia. Olha, gente, é uma delícia. Mas, se deixar, eu e ele vamos comer a caixa inteira. Ele já come mesmo, né? Mas, olha, é tão gostoso e tão saboroso, e é um doce tão sem açúcar, muito pouco, né? Então, um pedacinho, 2 já vale a pena, mas a gente tem que se segurar, porque não é fácil, tá bom? Deu para entender isso da carga glicêmica, que a porção é a quantidade? Aí vai valer para o arroz, vai valer para o feijão também, né? Sensacional. Tem uma pergunta aqui, e essa daqui eu ia fazer mais pro final, mas como já perguntaram aqui, a gente acabou de falar aqui, a doutora deu dicas aí de alimentação, falou, né, de alguns cuidados que devemos ter, e isso desde a nossa primeira palestra.
Sim, Mas mesmo a gente tendo esses cuidados, fazendo atividade física, tendo uma boa alimentação, ansiedade, nervosismo e também o emocional, ele interfere nesse índice glicêmico, até porque às vezes a gente, quando está um pouco mais para baixo, quando está um pouco nervoso, até no nosso emocional acaba mexendo com o nosso corpo. Isso também interfere no nível glicêmico. olha, pode interferir. Eu tenho um caso bem bacana para contar para vocês. Ela até veio ontem, é uma moça, ela faz meia maratona. Agora ela está treinando para maratona. Então ela vai para a maratona de Chicago, depois ela vai para a maratona de Nova York. Gente, o que essa moça faz de atividade física? Ela tem 59 anos. No último exame dela apareceu pré-diabetes. Eu falei, eu não acredito que apareceu isso. Eu não acredito. Como é que pode, né? A hemoglobina glicada dela está em 5,9. Estava em 6,3, baixou, foi para 5,9. Então, eu acompanho ela há mais de um ano. A gente conseguiu baixar. Ela veio por causa da atividade física. Nem foi por causa do diabetes. O diabetes apareceu agora 3 meses atrás. Então, assim, ela come direitinho, ela tem que comer direitinho, porque os treinos que ela faz, quando ela vai treinar sábado, vai treinar 30 quilômetros correndo. Então, ela tem que ter uma boa alimentação, ela tem que suplementar, não tem outro caminho. Então, a gente vai buscar um suplemento que seja absorvido mais lento à base de carboidrato, como é a palatinose, tá? Um exemplo. Só que conversando com ela, eu perguntei: você tem algum estresse? Ela trabalha no banco, né? E quem trabalha em banco gera muito estresse, muito estresse. E assim, ela não trabalha com o público, mas ela trabalha com empresa jurídica, né? Então, a gente está deduzindo aí que é por causa disso. O estresse, ele pode trazer muitas coisas para nós. Pode acontecer um aumento de pressão elevado de repente, não é? Ou um excesso de trabalho, você de repente, puf, apaga. Isso aconteceu comigo há uns 8 anos atrás, mais ou menos. O Eu tinha 3 famoso, o empregos. famoso burnout, né? Costumam falar. É, eu tinha 3 empregos, eu trabalhava de segunda a sábado, 3 empregos. Um dia eu estava lá na escola, que eu já comentei com vocês que eu trabalhei numa escola há muito tempo, de repente, puf, pagou. Estava me aprontando para ir consultório, apagou, pagou. Paguei, literalmente. Fui fazer todos os exames. Aí o médico falou assim para mim: você está pré-diabética. Eu falei: o quê? Como a gente tem uma certa intimidade, eu falei: imagina, doutor, que é isso? Eu, nutricionista, pré-diabética. Ele falou: olha aqui, vou te dar metformina. Eu falei: mas nem morta eu vou tomar. O senhor vai me dar uns 6 meses aí que eu vou arrumar minha vida. Eu não vou tomar, eu não tenho. Eu pesava 59 quilos, 1,67 m, nunca fui gorda. Minha família são de pessoas magras. Mas o que acontecia? Eu não fazia atividade física. Fazia uma meia boca de uma hidroginástica lá. Gente, eu mudei totalmente. Saí de um emprego, falei com meu marido: ó, não dá mais. Ou eu cuido da minha saúde, agora você que resolve as contas aí. Eu vou trabalhar só em 2 locais, vou para academia. Em 6 meses eu pus tudo em ordem, colesterol, glicemia, voltei lá para o médico, falei: ó, tá aqui, não tomei nada, mas eu fui super regrada e eu estava num nível muito baixo ali, quer dizer, bem no comecinho, então eu consegui melhorar, tá? Uma das coisas que eu passei a usar com muita frequência foi a aveia e a farinha da casca de maracujá, que também auxilia. Tá bom? Será que eu respondi? Está Eu falo muito bem muito, né, nas respondido. respostas. Eu falo muito, Mas é não muito bem consigo. explicado. É muito bem É, explicada a resposta. E eu já vou passar aqui para o próximo slide, porque tem mais perguntas sim, aqui. Aí a gente já vai adiantando. tá. A pessoa diabética ou pré-diabético sempre me pergunta: qual adoçante eu posso usar? Então, assim, a gente tem a estévia, que é um adoçante natural. Ele é feito dessa planta, tem um nome botânico certinho, agora eu não me lembro. E é um adoçante que adoça pouco, tanto é que as pessoas colocam umas 10 gotinhas. Eu já tive gente que colocou 20 gotas, já vou explicar isso para vocês. A gente tem o xilitol, mas ele é um pouco calórico, ele é indicado
para quem é diabético, a gente tem o eritritol. Ambos têm baixo índice glicêmico, o eritritol mais ainda. Porém, a gente tem que usar com muita parcimônia, com muito equilíbrio os adoçantes naturais. Por quê? Tudo que é em excesso, principalmente adoçante, eles acabam, mascarando o sabor verdadeiro das coisas, dos alimentos. Então, assim, é colocar de 3 a 4 gotinhas numa xícara como essa, uma caneca, né. Tem gente que toma uma caneca desse tamanho de leite, dependendo da pessoa, vai ser uma quantidade muito grande, não é. Então, assim: "Ai, doutora, mas como é que eu vou baixar?" Eu já tive gente que colocava 22 gotas. Então ela fala: "Ai, eu gosto de tudo muito docinho", mas não precisa. O que que eu oriento? Vai diminuindo devagar, 2 gotas por semana ou a cada 10 dias, né. Do cafezinho é difícil tirar? É difícil, mas é possível tirar. Eu mesma levei 2 anos para poder tirar o adoçante do café expresso ou do café coado, né. As pessoas quando fazem café coado, colocam de 8 a 10 colheres de sopa naquela garrafa. Nossa, nem Gente, me para aquela fale. garrafa Nem é me muito fale. muito açúcar, muito doce. Aí o que eu oriento? Faz sem açúcar, deixa o adoçante do lado e o açúcar para quem pode usar, mas é uma colherinha de café para colocar no máximo e rasa. Quanto menos açúcar você colocar, mais você sente o sabor dos alimentos. Tanto é que quando você habitua o paladar para isso, tudo aquilo que é muito doce, que pode não estar doce, você vai comer um doce, mas vê que não está, ele não é tão doce assim, ele acaba se tornando muito doce. Por quê? A sua palatabilidade para aquele alimento mudou. Então tudo tem um processo, né. Então vai diminuindo devagar até chegar em 3 a 4 gotas, depois tentar retirar, se for possível, né, tá bom? A pergunta aqui, essa aqui é muito boa. Hã. Cigarro e bebida, eles agravam o diabetes? Cigarro, mas também a gente pode colocar uma narguilha, ainda mais para jovens, os quebra-coide, que usam muito. A gente tem o caso do cigarro eletrônico, né, que o pessoal costuma dizer que é até mais perigoso do que o cigarro tradicional. Isso a gente sabe que estraga o corpo, mas ele agrava ainda mais o diabetes? É assim, a bebida alcoólica a gente pede para parar, principalmente toda e qualquer pessoa que toma qualquer medicamento, porque a bebida alcoólica ela pode aí, provocar uma alteração no princípio ativo do medicamento. O que isso significa? Que esse medicamento não vai atuar tão bem quanto deveria. É uma situação. A segunda, a bebida alcoólica ela é extremamente calórica, ela não fornece nenhum nutriente. Então, para você ter uma ideia, 1 ml vai ser mais ou menos igual a 7 calorias. A turma está tomando muito destilado, principalmente o jovem. Então, eles misturam gin com Red Bull, por exemplo. É o que eles costumam fazer, tá? O uísque passou a ser bastante utilizado pela essa galera, né? Então, assim, bebida alcoólica é só para evento especial, eu falo: "Olha, um casamento, um aniversário", tomar toda semana não é legal. Para quem tem uma doença e tem outras comorbidades, como pressão alta, colesterol, triglicérides ou mesmo ácido úrico, não é interessante tomar bebida alcoólica. Agora o fumo e o narguilé é um conjunto de ervas, né. Então, gente, é terrível, porque é uma mistura de ervas, uma mistura de coisas ali, e o fumo também não é bom. O cigarro eletrônico também não é bom. Então, tudo aquilo que provoca vícios não é bom para o organismo, tá? E as coisas que fazem parte desse vício acaba prejudicando os nossos órgãos internos, principalmente pulmão e a troca gasosa que vai existir ali entre o pulmão, para poder fornecer o oxigênio ali para o sangue, tá. Então, é importante deixar de fumar, evitar beber, evitar bebida alcoólica, que não seja com frequência, que tenha moderação, mas quem toma medicação, não
Não pode beber, gente. Infelizmente, não pode beber. Deixa só para um evento, alguma coisa assim, baixíssima quantidade, né? Hoje a gente tem a cerveja sem álcool, mas a cerveja sem álcool não quer dizer que ela não tenha calorias, também precisa ter moderação, tá bom? E ainda mais energético já tem um nível alto de açúcar, né? Dependendo do É, energético aí, junta com uma bebida alcoólica. Fora o é, risco que você corre, né? Dependendo da é, bebida que você colocar também muito forte, complicado. sim. E o energético ele tem uma cafeína, uma quantidade muito maior do que aquilo que como é que digo? Que é necessária, né? Até mais ou menos entre 200 e 250 miligramas, tem energético que tem 500 miligramas. Então, a pessoa vai ficar realmente fora, né? E eu já tive um caso, não foi um caso meu, mas de um adolescente que tomou muita bebida alcoólica, ela chocou, literalmente chocou, misturou com esses Red Bull, com essas coisas todas aí, foi para UTI, entrou em coma alcoólico. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Claro, eu estou colocando aqui o exemplo de um extremo, né? Adolescente, às vezes, a gente não tem muito equilíbrio aí e acaba experimentando todas e precisa estar muito ali mostrando para o grupo que consegue, que pode, tem toda essa fase deles aí de autoafirmação. Mas depois a menina ficou bem e tal. Então, assim, bebida alcoólica é com muita moderação. Tanto é que a gente já não vê mais na televisão, no horário da tarde, olha, nem depois das 10 da noite a gente consegue não ver mais tanto comercial, nem de cigarro e nem de bebida alcoólica. É bem um horário onde não, as pessoas já estão, a maioria já está dormindo, né? Tá? E sempre vem de uma outra forma, uma forma mais light, né? Tá sendo preconizado isso, tá bom? Pode passar para o rótulo dos alimentos. Isso eu acho muito importante todo mundo entender, principalmente o diabético, porque agora mudou a rotulagem, né? Dani, se você puder fazer aí nessa parte de rotulagem que aparece a lupinha, né? Isso aí, ó aqui embaixo. Agora vocês estão vendo a grande maioria dos produtos a partir de setembro do ano passado. Isso é uma legislação antiga desde 2018, que agora efetivamente a indústria foi obrigada a colocar. Então, do lado de fora do rótulo dos alimentos tem essa lupinha, também aqui nessa partezinha branca, né, que fala alto teor, né? Ele vai ser alto em açúcar, vai ser alto em sódio, vai ser alto em gordura saturada, que é essa gordura que acumula nas artérias e nas veias, que não é bom para o sistema cardiovascular, tá? Então, é importante você ler, falta só um minutinho, é você ler o rótulo dos alimentos, ver a lista dos ingredientes, ler a data de validade do produto, é super importante. A gente às vezes compra as coisas, não vê a data de validade, o volume, né? Se está em quilos, se está em ml, tem outros detalhes também. E ficar atento nessa lupinha, quando está escrito alto em, porque hoje em dia existem muito produto que dá para a gente trocar por outro que seja mais saudável. É importante você observar a lista de ingredientes. O primeiro alimento que aparece nessa lista é o que está em maior quantidade na produção desse alimento, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um pão puma branco. O que vai aparecer ali? Normalmente o que aparece? Farinha de trigo refinada, tá? Se eu pegar um pão integral, não vai aparecer a farinha de trigo como primeiro ingrediente, mas ela vai aparecer como um dos ingredientes. Por quê? Se eu fizer um alimento só com sem farinha de trigo, por exemplo, o pão, ele fica muito duro. Então vai ter uma quantidade de farinha de trigo, mas bem menor do que o pão tradicional. Outra coisa, a indústria já está fazendo pães que são fermentáveis, então tem uma fermentação natural. Então, esse pão de forma tem uma marca muito famosa, muito boa, que tem com aveia, que tem com linhaça, tem com nozes. Se você deixa esse produto no armário mais de 10, 15 dias, ele começa a mofar.
Então, também a quantidade de aditivos, de conservantes está sendo diminuída. A indústria está melhorando muito nisso, tá? Então, acho que agora vem o último, né? Deixa eu só dar, antes de falar da reflexão final, só dando um resumo aqui. É muito importante a gente evitar os alimentos processados, ultraprocessados, que são aqueles ricos em farinha branca, né? Incluir fibras na alimentação, folhas, incluir verduras, legumes, incluir a aveia, incluir a farinha da casca de maracujá, que são 2 alimentos aí que auxiliam muito a baixar a glicemia. Fazer todas as refeições, fazer os lanches entre as refeições, porque assim você come menos na refeição principal. Evitar os excessos, né? Fazer uma atividade física com autorização médica, mesmo que seja para caminhar 20 minutos, porque às vezes você pode estar com a pressão alta. Tem casos que o médico não permite nem fazer uma caminhada, tá? E tomar a medicação. É muito comum, eu perguntar assim, qual medicação o senhor está tomando? O médico me prescreveu, mas eu parei de tomar. Eu falei, como assim? Parou de tomar? Mas como é que você vai voltar no médico? Eu vou voltar. E o senhor não vai dizer que parou de tomar? Bem, tal. Então, é um tripé. Tomar medicação, alimentação, atividade física, evitar bebida alcoólica, fumo, evitar outros tipos de drogas aí, tá bom? E se tiver excesso de peso, procurar nutricionista, procurar um médico para reduzir. Importante que você deve tirar daqui: mudança no estilo de vida é o maior desafio das pessoas. Então, o que vai te mobilizar a mudar? É você buscar o seu valor maior. O que é o valor maior? Para mim, na época que eu tive a glicada em 5,7, nossa, eu quero ter qualidade de vida, quero ter saúde e não quero ter esse demônio na minha vida, o diabetes, né? Então, eu mudei radicalmente. Para outras pessoas, eu atendi uma pessoa algum tempo atrás e ela me diz, na segunda consulta, ela mudou radicalmente, ela tinha 124 quilos, perdeu 8 quilos em 40 dias. Caramba. Ela mudou muita coisa, é uma exceção, não é? É uma exceção. E ela falou assim, olha, eu decidi mudar porque o meu valor maior, o que vai ser? É eu levar minhas filhas para casarem no altar, é o maior desejo delas e o meu. Todas eram adolescentes, 17, 16, 15, e viver com saúde com a minha esposa, a minha velhice. Então, é a gente se segurar nisso e também se segurar em Deus, né? Porque Deus dá a maior fonte de energia para a gente, é o que nos faz ter fé, que é acreditar naquilo que a gente não vê, mas ter certeza que a gente consegue, tá bom? Agora vamos lá para a reflexão final, que hoje a gente passou um pouquinho, Dani, mas diabetes tinha muito mais coisa para falar, é que eu dei uma super resumida aí, Muito né? bom. Então eu deixo aí 2 reflexões finais. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, você tem que nutrir a sua alma com os versículos bíblicos, com as canções, né, que a gente vê, clamar, orar, pedir a Deus, pedir com as suas palavras, né? E o segundo, Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima que você tenha deixado, não vai ter mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. A minha interpretação disso, os dois são minha interpretação, tá, gente? Qual que é? Aquilo que está no passado, a gente não consegue mudar, mas do presente para o futuro, eu consigo mudar. Então, mesmo que eu mude um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, na semana vai ser muito. E isso vai trazer um grande resultado para esse corpo que nós recebemos tão perfeito, essa máquina tão perfeita criada por Deus e que nós temos obrigação de cuidar. Gente, a gente tem obrigação de cuidar, tá bom? E tem uma Então, pergunta aqui que dá pra fechar com chave de ouro, hein? Quer que eu mando essa? pode mandar. Como que a espiritualidade pode ajudar o diabetes? Existe algum
estudo que aponta essa relação? Essa é boa, hein? Olha, existe eu trabalhei no Instituto de Psiquiatria da USP, aqui da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, durante 5 anos como nutricionista voluntária. Eles têm muitos ambulatórios, e um dos ambulatórios estudava ciência e Deus. Então, existem casos assim que o médico fala para você, não tem conserto, nem Deus pondo a mão resolve. Mas aí com a oração de muitas pessoas, com a fé, clamando, ele chega para você, nossa, é um caso impressionante, como você está fora da curva, né? Fora da estatística. Então, o que a gente tem que pedir para Deus? Para o Espírito Santo que está dentro de você. Me mostra como eu tenho que comer, através dessa palestra que eu recebi tanta informação, vou buscar informação de fontes sérias, de profissionais sérios, né? De pessoas que sabem o que está falando, isso é muito importante, porque não é tudo na internet que a gente pode trazer para nós, né? E Deus ajuda muita gente, com certeza vai ajudar. E a espiritualidade também ajuda. Existem muitas passagens bíblicas ali que mostram, que falam sobre alimentação, né? Como isso está envolvido. Então, a gente tem que ter olhar da ciência junto com Deus e unir os dois, tá bom? Muito bom. E não tem alimento melhor do que a palavra de Deus. Bom, acho Para que nutrir a nossa alma, né? Então, aí é uma foto minha da clínica médica da igreja onde eu trabalho. Quer dizer, eu faço trabalho voluntário lá. Aí tem minhas redes sociais, né? E quem precisar me busca lá, manda recadinhos por lá, tá bom? E então é isso, tá? Estou super feliz em responder todas essas questões. Se tiverem questões, deixa aí para gente, manda para gente lá no Instagram que eu vou responder. Dificilmente eu deixo sem resposta a qualquer coisa. Se eu não souber, eu vou falar, olha, não sei. Hoje deu tudo certo, eu sabia todas. muito Mas às bom. vezes tem alguma coisinha que a gente não sabe, eu falo, olha, eu não sei mesmo, eu vou procurar, mas eu retorno sempre, tá bom? Muito bom. Queria agradecer mais uma vez aí, doutora, sua participação. Essa foi a nossa terceira live, né, do Caraqueiros, um Sim. projeto aqui da Caraguarulhos. Em breve teremos aí mais programações e confere também as outras palestras que vocês ainda não acompanharam. Tem muito a ver com a alimentação, mas também o cuidado do seu corpo de maneira geral. Não é só a alimentação, mas também sua parte espiritual, o seu dia a dia, né, a sua questão ali de ansiedade, nervosismo. Eu sei que é muito difícil, ainda mais nos tempos atuais, né? Muitas vezes a gente trabalha na capital, tem trânsito, o nosso dia a dia, mas que a partir da espiritualidade, do relacionamento com Deus, venhamos também ter essa paz interior. E, novamente, obrigado aí, doutora. E as suas palavras finais, né, para a gente encerrar aqui a nossa live. Olha, é, o que a gente precisa ter e buscar é equilíbrio. Tanto equilíbrio na alimentação, quanto equilíbrio no trabalho, né? A incidência de pessoas ansiosas é muito impressionante. Muitas vezes a pessoa senta na cadeira e fala, doutora, eu sou ansiosa, eu como muito, não sei mais como resolver isso. Então, a ansiedade, primeiro, a gente tem que buscar a causa. Por que está acontecendo isso? Muitas vezes, essa ansiedade vem por uma má alimentação. Pula a refeição, come qualquer coisa. Então, primeiro, vamos ajustar essa parte. E, em paralelo, é importante a gente ter fé em alguma coisa. Mesmo que a gente não tenha uma igreja ou uma religião, mas a igreja, a gente tem amigos, e tem dias que a gente não consegue orar, não consegue rezar. Aí você deve ter 2 pessoas aí de fé com você. Olha, reza para mim, porque hoje meu dia tá, e você vai ver que parece que baixam os anjos aí e você consegue terminar o dia. Então, o que é importante? Ter equilíbrio. Para você ter um bem-estar, você tem que cuidar de você primeiro, para poder cuidar dos outros bem. Isso é muito importante. Então, a alimentação é a base de tudo, tanto é que existe alimentação espiritual e alimentação para o nosso organismo. Muito bom.
Pessoal, encerramos por aqui mais uma live aqui com a nossa querida doutora Silvia Brusetti, também nutricionista. Entre em contato nas redes sociais dela, acompanhe o conteúdo dela, que é rico em informações, não cai aí em qualquer story que você vê, né, em relação a isso, porque saúde e também o seu cuidado emocional é uma coisa séria. Então, eu estive aqui com a doutora Silvia Brusetti, meu nome é Daniel, e esse aqui é mais um podcast do Caraqueire. Tenham todos aí uma ótima quinta-feira e se alimentem muito bem. Beleza? Exercícios, pessoal. Vale a pena também. Vamos fazer uma caminhadinha, que é muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.